encantados! Lindo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse videozinho aqui. Eu sou a Tita Oliveira e esse é o canal Baralho Cigano e Magia. Até engasguei, pois que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Bom, hoje é quinta-feira, então é dia da gente ter aula. E hoje a gente vai para a segunda parte dos arcanos menores, falando a respeito das lâminas, da numeração, né? Que eu tô fazendo a sequência de 1 a 10, ou de As a 10. E agora a gente vai falar da lâmina 7, 8, 9, 10, que foi o que fica faltando, né? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve, aciona o sininho para você receber as notificações, deixa o seu like e o seu comentário. Inclusive, essa é uma forma de vocês pagarem, entre aspas, né? Mas é uma forma, entre aspas não, é uma forma de vocês pagarem por todo esse conteúdo que está sendo liberado aqui. Afinal de contas, como o meu canal ele é monetizado, quanto mais interação, quanto mais curtidas, mais visualização, mais comentários de vocês, melhor é pra mim. Então, meus amores, por favor, essa é uma forma de vocês me ajudarem, de vocês ajudarem aqui o canal a crescer. Então, escreve aí nos comentários, eu sou um encantado do BCM, tá? Porque aí vai gerar engajamento e tudo mais. Então, por favor... E é isso. E o material também ele está liberado lá no canal do Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo. Nós temos vídeos de segunda a sexta-feira. Peguei a minha colinha aqui, tá? Então, de segunda-feira a gente tem o Conselhão da Semana. De terça-feira nós conversamos a respeito de espiritualidade de um modo geral. De quarta-feira nós falamos sobre magias, encantos, feitiços. De quinta-feira nós temos aulas. Estou começando com os arcanos menores do tarô, mas posteriormente nós teremos outras aulas, outros assuntos, enfim. Também quero trazer para vocês as runas. Então a gente vai ter, depois que a gente acabar com o tarô e tal, com os exercícios, aí eu quero ver se eu começo a introduzir aqui as runas, para vocês aprenderem também a ler a respeito de runas. E de sexta-feira nós temos o Contos de Cartas, onde você pode mandar o seu relato para cá, que ele vai ser lido em forma de conto, né? Contando a sua experiência a respeito de alguma experiência holística que você tenha vivido, ou até mesmo que você tenha aplicado, né? De repente você é um oraculista, ou você trabalha com alguma ferramenta, enfim. Então nós queremos também saber da sua história. Bom, acho que eu passei todas as informações, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui a esse vídeo. Vamos pôr o óculos. Na aula anterior eu tinha falado até a lâmina número 6, né? O número 6, né? Na sequência de As a 10, a gente tinha parado na sequência número 6. Gente, na apostila, vocês vão reparar que, tipo, do lado de cada número eu coloquei uma palavra, que é como se fosse uma palavra-chave, tá? Pra ficar fácil. Desculpa, gente. Então, assim, entendam que eu trabalho bastante com palavras-chave. Só uma observação em relação a isso. Quando a gente fala de palavra-chave, não é pra gente pegar aquela palavra ou aquele termo como se fosse a única coisa que corresponde àquela carta. A palavra-chave é só pra dar um gatilho mental na gente a respeito do que aquela lâmina significa, a respeito do que aquela lâmina simboliza, tá? Então, as palavras-chave, elas são como gatilhos mentais, mas tem muito mais informação além da palavra-chave, ok? E a gente vai vendo isso aqui. Isso mesmo em relação às lâminas do baralho cigano, às lâminas do tarô. Então, as palavras-chave, elas são só gatilhos pra gente lembrar o contexto de uma maneira um pouco mais aprofundada. Então, por exemplo, ó, o As... eu coloquei aqui entre parênteses, eu ia falar entre aspas, não, eu coloquei entre parênteses. O As, ou a lâmina número 1, ela fala sobre causa, mas ela é uma lâmina de movimento, porque ela dá iniciativa, certo? Lâmina número 2, eu coloquei aqui lei, porque é o lance do lei, causa e efeito. E além da lei, ela também é uma lâmina de empatia, ou uma lâmina de... Ai, me fugiu a palavra. Uma lâmina de empatia ou uma lâmina de acordos. E, enfim. A lâmina número 3 eu coloquei como lâmina de efeito,
né? Mas ela também é a lâmina de visão. Por quê? Porque você consegue ter uma visão como um todo, uma visão ampla da situação que está acontecendo. A lâmina número 4 é de estabilização, segurança, estabilidade, é quando você toma a decisão. Então, lâmina número 4, estabilização. Lâmina número 5, sombra, ela vai mostrar o lado sombra da situação. A lâmina número 6, harmonia, ou lado luz. Ou seja, vocês podem ir agregando palavras que sejam palavras-chave que vão ajudar vocês a lembrarem do contexto geral da lâmina, tá? Mas são palavras-chave, o significado, o conteúdo, ele é muito mais profundo. Agora vamos para a lâmina número 7. A lâmina número 7, a palavra-chave dela que eu coloquei é evolução, tá? O 7, ele sempre tá muito associado com espiritualidade, mas vamos ver como que tá aqui na apostila, ó. O número 7 representa movimentação e pede para que você evolua através do movimento. Saia da letargia, saia do lugar comum, da zona de conforto. Então vamos lá. O número 7, enquanto o número 3... ele vai falar que é, tipo, o número da Santíssima Trindade, é o número do universo, é o número que conecta com a espiritualidade. O número 3, ele vai falar da conexão com o divino, certo? Mas o número 7, ele também é um número cabalístico, né? Ele também é um número que ele fala sobre espiritualidade, mas muitas vezes a respeito daquela espiritualidade mais mundana. Não sei se esse seria o termo mais adequado, mas é aquele lance de a forma como você utiliza para se conectar. Mais ou menos assim. O número 3, ele é o número do divino, no sentido de a existência do divino, independente de você acreditar nele ou não. Então, assim, você se conecta com o divino, ok, lindo, maravilhoso. Você pode fazer isso de diferentes maneiras, mas é o número de Deus. Entende? O número 3, ele é o número de Deus. E Deus é pura e simplesmente. O que é Deus? Deus é. Ele é. Você acreditando ou não, você querendo ou não, e vai ter influência desse divino na sua vida. Aliás, o próprio fato de você estar vivo, de você estar encarnado, já é a manifestação do divino na Terra, porque você tem a sua centelha divina, certo? Já o número 7 seria a nossa conexão com o divino, nessa questão de às vezes a gente buscar, tipo, eu vou à missa, eu vou ao centro, eu vou ao terreiro, eu vou... É a minha conexão com a espiritualidade nesse sentido, entende? É o meu buscar dessa espiritualidade, entende? Então tem essa diferença, digamos assim. E o número 7, ele vai falar justamente das transformações, das evoluções que a gente passa. Como ele é um número que ele está associado também a essa questão espiritual, por que a gente está aqui na Terra, né? A gente está aqui na Terra para ter a expansão de consciência de alguma forma. Nós precisamos aprender, nós precisamos evoluir. O número 7, ele é isso. Ele vai falar dessa espiritualidade, mas no sentido do aprendizado. O que você veio fazer aqui na Terra? Qual é a sua missão aqui na Terra? Entende? É como se ele trouxesse essa energia. É o cumprimento da sua missão. É a sua espiritualidade, mas nesse sentido terreno. Nesse sentido aqui, né? Dessa encarnação, de como você tá. É a sua conexão com o espiritual, mas é uma conexão com o espiritual no sentido de você ir atrás de alguma forma, você ir em busca desse espiritual. E sim, você vai ser auxiliado, mas você vai em busca desse espiritual para que você possa ter essa expansão de consciência, entende? Por isso que eu digo, é uma espiritualidade diferente porque ela é mais mundana. É tipo como se fosse a conexão daqui para lá. Do 1 ao 3 é a conexão de lá para cá. Entende? A espiritualidade que existe, ela se manifesta na Terra, quer você queira ou não, quer você acredite ou não. O 7 é a espiritualidade, mas é a sua busca da espiritualidade, é a sua transformação interna, é o seu movimento indo em busca dessa espiritualidade que vai também se manifestar. Deu para entender?
Acho que deu pra entender. Se não deu pra entender, deixem os comentários aqui que depois a gente vê aí um outro vídeo pra responder as perguntas de vocês. Então, ó, vou ler de novo. Representa movimentação e pede para que você evolua através do movimento, ou seja, sai do lugar, sai da sua zona de conforto. Gente, ninguém evolui sentado no sofá assistindo Netflix dia e noite, né? O que faz a gente evoluir são as nossas experiências, as experiências humanas que a gente tem, as experiências enquanto a gente tá aqui nessa vida encarnada. Você pode ter 95 anos de idade, ainda assim vai ter coisa para você aprender, ainda assim vai ter coisa para você evoluir, coisas para você modificar. Então, essa é uma carta que é como se ela dissesse assim: tenha o movimento para você poder ter a transformação, para você poder ter a expansão de consciência, saca? Saia da letargia, saia do lugar comum, sai da sua zona de conforto. Estar na sua zona de conforto não vai fazer com que você conquiste as coisas, entende? Rosinha, desculpa, gente. Então, estar na sua zona de conforto não vai fazer com que você consiga crescer, evoluir, expandir a consciência. Então, essa é uma carta que ela te chama para ação. E aí, assim, diferente da lâmina número 1, porque lembra que eu falei para vocês que a lâmina número 1, ela vai falar do movimento, mas no sentido do começo? Então, pensa assim, se você for... Deixa eu pensar... Vamos supor que você tenha conseguido um emprego novo, tá? Você acabou de ser contratado, ou seja, você tá entrando na empresa. Você não conhece as pessoas, você não conhece a rotina de trabalho, você não conhece como as coisas funcionam, você não conhece o trabalho em si, você não conhece nada. Então, é o primeiro movimento, é o seu primeiro passo. Você tá indo rumo ao desconhecido para conhecer, ok? Ou seja, você não tem nenhum conhecimento sobre aquilo. O número 7 seria, por exemplo, eu já trabalho nessa empresa há 3 anos e eu quero subir de cargo. Ou seja, eu quero fazer um movimento, eu quero crescer, só que eu não tô partindo do zero, eu não tô partindo do nada. Eu já tenho um certo conhecimento, eu já conheço como como que é a rotina de trabalho, eu já conheço quais são os chefes, eu já conheço, eu já não estou partindo de um movimento do zero. Não é um movimento que eu tô saindo do zero para começar a movimentar. Não, o número 7 é assim, eu já estou me movimentando e agora é hora de repente dar um upgrade. Então eu não tô partindo do zero, o meu movimento é para conseguir uma transformação. O meu movimento é para conseguir ir atrás de algo melhor, entende? Então, esse é o movimento do 7. Por isso que eu coloquei aqui como palavra-chave a palavra evolução, porque você vai evoluir. Então, você começou no seu emprego novo, aí você foi trabalhando, e ok. E de repente você tá na zona de conforto. Essa carta é como se ela dissesse assim: amor, então, você já tá há muito tempo nesse trabalho aí, será que não tá na hora de você dar um upgrade? Será que não tá na hora de você fazer um movimento, evoluir, crescer um pouquinho mais dentro dessa empresa? Então, assim, você tá na sua zona de conforto, aí o número 7 é assim: vamos fazer um movimento um pouquinho maior para você passar do nível A para o nível B? Vamos fazer um movimento, se esforçar um pouquinho mais para você conseguir evoluir, para você dar esse upgrade? É isso. Então, é uma carta que ela vai falar de movimento, mas é um movimento que ele já vem acontecendo e você quer só evoluir. É isso. Acho que essa palavra-chave, ela define bem qual que é o movimento do número 7. E aí... Ai, gente, desculpa. A minha gata pulou aqui na minha perna com as unhas. Ai. Enfim. Então, é uma carta que ela vai falar sobre esse movimento. Aí, você vai querer deitar, Cristal? Você não vê que você não cabe? Aí, enfim, ela deitou aqui na mesa. É isso, gente. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Então, a lâmina número 7, ela também vai falar de um movimento, mas não é um movimento que parte do nada. É um movimento que já está acontecendo. E ok, muitas vezes tá tudo bem do jeito que tá. Não é uma carta que tá falando, tá tudo péssimo, tá tudo acabado, tá tudo... Não, tá tudo bem.
Só que tá na hora de repente, você dar um upgrade. Tá na hora de repente, você fazer um movimento um pouquinho maior ou melhor, né? Em busca de um crescimento, de uma expansão, de uma evolução, ok? Então vamos lá, número 8. Se bobear esse vídeo, acho que vai ser rapidinho, hein? Número 8. Transformação. Então, evolução é uma coisa e transformação é outra, tá? Então, vou evoluir, vou transmutar. Então, número 8. Este é o número de transformação. Um dia nunca é igual ao outro. Então, recicle padrões desgastados para que você abra a oportunidade para algo novo. Mude de atitude, de pensamentos, de estratégia e etc. Gente, eu acredito que não é à toa que a lâmina número 8 do baralho cigano é justamente essa, né? A lâmina do caixão, que fala de transformação, ou seja, tá na hora de você romper com alguns padrões. Sabe aquela faxina em fim de ano? Agora, né, a gente tá no começo do ano, mas sabe aquela faxina que a gente faz no final do ano, que a gente tira tudo que não presta mais de dentro do guarda-roupa, joga as tapoer velha no lixo, né, as tampas, que, gente, eu não sei o que acontece, mas ou coisa pra sumir tampa de tapoer, gente, eu não sou de emprestar minhas tapoer pra ninguém, desabafo aqui, né, não sou de emprestar minhas tapoer pra ninguém, mas eu não sei o que acontece, eu acho que as tapoers, elas entram num buraco negro e elas vão pra uma dimensão paralela, porque não é possível, enfim, né, então, a lâmina número 8, ela fala de fazer rompimentos, tá, de fazer cortes, de repente, ou seja, aquilo que não te serve mais, você, de repente, manda embora, aquilo que ainda serve, de repente, você recicla, né, se transforma em outra coisa. É uma carta que fala a respeito de transmutação. Então, assim, tá na hora de você fazer uma autoanálise, uma análise interna, de ver, sabe aquela história, por exemplo, não adianta você querer resultados diferentes, mas continuar tendo exatamente as mesmas atitudes? É isso, é a lâmina número 8. Criatura, não adianta você ficar reclamando que as coisas só se repetem na sua vida. Você tem que começar a perguntar por que tá se repetindo. O que é que eu tô fazendo que está gerando como consequência esse resultado? O que eu posso fazer para mudar? Como que eu posso mudar a minha atitude para conseguir ter um resultado diferente? Entende? Essa é a energia do número 8. O número 8, se a gente deita ele, ele fica o sinal do infinito, né? Lemnes Capta, o nome do sinal do infinito. Então, ele fica com o sinal do infinito, ou seja, é o vai e vem da energia, vai e vem eternamente. E é assim que funciona, porque o mundo é uma troca de energias, é uma troca de vibrações, e o universo corresponde às nossas vibrações, ele corresponde à nossa energia. O universo não fala português, o universo não fala inglês, o universo não fala coreano, mandarim, chinês, não. O universo fala uma língua universal, que é a língua da vibração, é a língua do sentimento, é a língua das sensações. Essa é a linguagem do universo. Se você aprender essa linguagem, você vai saber se comunicar com o universo e vai saber entender o que o universo fala. Pois é, meus amores, então vamos falar a língua do universo. E aí, o que é que você precisa transformar dentro de você para conseguir transformar a sua realidade? O número 8, ele vai falar sobre isso. Então, independente de qual seja o naipe, né, se for copas, ouros, paus, gládios, né, espadas, independente de qual seja o naipe, se você souber exatamente o que você precisa transformar dentro de você, e aí o número 8 ele vai trazer isso, lógico, os naipes eles vão dizer o que é que você precisa transformar. Eu preciso transformar uma atitude, eu preciso transformar um sentimento, eu preciso transformar um comportamento, eu preciso transformar um pensamento. Então os naipes eles vão trazer aonde é que precisa ser transformado, mas você precisa olhar para a situação. O 8 ele vai falar sobre isso, você precisa olhar para a situação,
Vê qual tá sendo o seu padrão de comportamento, qual tá sendo o seu padrão de pensamento, qual tá sendo o seu padrão de vibração, de sentimento, de atitude, enfim. Você precisa ver qual que é o seu padrão para você quebrar esse padrão, modificar essa energia, modificar esse comportamento e então manifestar a transformação na sua vida. Profundo isso, né? Eu acho isso muito, muito, muito profundo, de verdade. E aí, volto a dizer, né? Eu falei na aula anterior, mas eu vou repetir. Na próxima aula, eu quero já começar a falar com vocês a respeito de lâmina a lâmina. Então, por exemplo, na aula número 1, eu quero falar sobre o As, o 2 e o 3. De paus, de gládios, de taças e de bastões, tá? Então, a gente vai falar 3, 6, 9, 12. A gente vai falar sobre... Será que dá pra falar de 12 cartas, gente, numa aula só? Ai, eu não sei se vai dar pra falar de 12 cartas. Mas, bom, vamos ver, né? É porque eu sei que eu falo mais que a nega do leite também. Mas a intenção é essa. Se eu ver que o vídeo... É que eu ainda não gravei a aula, tá? Eu vou gravar depois dessa, então eu não sei. Se eu ver que, tipo, o vídeo tá dando mais de 40 minutos, aí eu corto o vídeo e a gente continua na próxima aula, tá? Dependendo como for, a gente vai fazendo assim. Mas eu quero falar sobre cada uma das lâminas. Então, eu queria de 3 em 3, mas levando em consideração que são 4 naipes, bom, vamos ver. Ou vocês acham melhor, de repente, fazer separado no sentido de... a lâmina 1, 2 e 3... só de copas, aí depois 4, 5 e 6 de copas, 7, 8, 9 de copas. Aí quando terminar copas, aí começa, por exemplo, gládios. Aí eu falo todas de gládios. Bom, eu vou ver o que fica melhor, tá bom? Tá. Lâmina número 9, tá? Então, o número 9, aperfeiçoamento. Então, a palavra-chave seria aperfeiçoamento para as lâminas número 9 de modo geral, ok? O número de aperfeiçoamento e plenitude. A situação chegou ao seu limite. Ou você aceita integralmente, ou você pula fora de vez. E se resolver ficar, aperfeiçoe aquilo que já chegou em sua plenitude. É o naipe de uma totalidade da situação. Ou seja... Sabe quando a gente tá dentro daquela situação que assim, não dá, mas você não vai tirar leite de pedra, amor da minha vida? Sabe quando você sente que você já fez de tudo, você já fez todos os movimentos que você poderia, você, sabe, você já se descabelou, você já tentou de todas as formas? Não dá mais, não dá mais. A situação já está uma situação insustentável. Então, das duas, uma. Ou você aceita, tipo, aceita que dói menos, é isso mesmo, não vai mudar e é essa situação. Ou então você toma atitude de pular fora. Você toma atitude de fazer algo diferente. O fato é, não dá mais para continuar do jeito que tá. A situação já chegou no ápice, já chegou no máximo que poderia chegar. É mais ou menos, é que nem a lua cheia. Gente, a lua cheia, ela cresce até um limite. Depois daquilo, não tem mais para onde ela crescer. Ela tem um tamanho ali máximo que ela vai chegar. Ela não vai aumentar mais do que aquilo, né? E não se trata da sua fé, não se trata de, sei lá, uma interferência. Não, chegou no limite. Não adianta você querer tirar leite de pedra. Não é assim que funciona. E isso não tem a ver com fé, isso não tem a ver com espiritualidade, isso não tem a ver com nada. A situação chegou no seu ápice, a situação chegou no limite. Se você não está satisfeito com essa situação, amor da minha vida, quem tem que tomar uma atitude é você. Das duas, uma, ou você se conforma, tipo, é isso aí, não tem o que fazer, ou você toma uma atitude pra sair fora, ou pra fazer algum movimento, né? Só que assim, não é qualquer movimento, não é só uma transformaçãozinha. É tipo, ou você fica ou você vai. Aqui não tem muito meio termo, entende? Não é tipo, vou esperar para ter uma transformação interna. Não, amor da minha vida, não é esperar para ter uma transformação interna. É, ou você fica ou você vai. Sabe quando você chega naquela situação, às vezes, de um relacionamento, que tipo, o balde vai encher, não vai encher, não vai enchendo, até que chega um dia que você fala assim, olha, não dá mais pra continuar nessa situação. Então, ou você vai embora de casa, ou vou eu, porque eu não tô mais disposta a lidar com a situação, ou então você taca o lasque-se mesmo, né?
Ou então você taca o lasque em si mesmo e tipo, ai, tá bom, a situação é do jeito que é, então eu não vou mais esquentar minha cabeça, vou lavar minhas mãos e vida que segue, não vou mais esquentar a cabeça com isso. E realmente desencana, aceita que é do jeito que é e desencana. Ou então toma uma atitude e sai fora, tá? Essa é a energia do 9. É uma energia tensa. É uma energia bem tensa, né? Eu, pelo menos, acho uma energia tensa. Número 10. O número 10, eu coloquei a energia de recomeço, tá? Energia de recomeço. E aí ela vai ser parecida com a carta número 1 e vai ser parecida com a carta número 7. Porque você vai recomeçar uma situação. Então, vamos lá. Olha só o que eu escrevi aqui. O número 10 indica o fim e o recomeço. Mesmo porque a nossa vida, ela não para, né? A gente tá num movimento cíclico constante. Então, termina uma situação, começa outra. E assim vai até o dia do nosso desencarne. E cá pra nós, eu acho que nem depois do desencarne isso não acaba, né? Porque, na verdade, pelo menos eu acredito nisso, que a gente desencarna e aí a gente começa o ciclo fora do corpo. E aí vai ter todo um ciclo fora do corpo e tal. E talvez, quem sabe, a gente reencarna de novo. Talvez nesse planeta, talvez em outro planeta. Enfim, né? Então, na verdade, eu acredito que faz parte da evolução, não só a evolução humana, mas faz parte da evolução dos seres, essa questão cíclica, né? E aí, de repente, você vai avançando de nível, você vai indo para outros ciclos, né? Enfim. Ou seja, essa experiência agora acabou. E se for para continuar nesta realidade, precisa ser um recomeço. Então, assim, o número 9, ele vai falar sobre do jeito que tá, não dá para continuar, certo? Você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão. Então, do jeito que tá, não dá para continuar. E aí, o 10 é justamente isso. Quando você faz o movimento, então tá bom, do jeito que tá, não dá pra continuar, então eu vou me separar. Ou seja, você encerrou o período onde você estava casado, onde você estava casada, e agora você começa um novo período que é o pós-casamento. Ou então, eu estava numa empresa XYZ e eu decidi sair mesmo. Então, você terminou o seu ciclo dentro daquela empresa e agora você vai começar um novo ciclo. Ou ao contrário, tipo, olha, não, eu decidi então que eu vou continuar dentro dessa empresa. Eu decidi que eu vou continuar dentro desse casamento. Então, você decidiu lá no número 9, certo? E aí, no número 10, é o novo ciclo com as suas novas atitudes. Então, assim, eu decidi que eu vou continuar dentro desse emprego. Então, quais são as atitudes que eu preciso ter agora para começar esse ciclo novo? Esse ciclo de aceitação, ok? Tem coisas nesse lugar que eu não vou conseguir mudar. Entende? Então, o número 10 seria esse recomeço. Depois que você tem essa conscientização e depois que você tomou essa decisão, se você vai continuar nesse ciclo, mas aí você vai continuar de uma forma diferente, você vai continuar tendo atitudes diferentes, ou se você vai continuar nesse ciclo, ou se você vai começar um novo ciclo. Então, ou você encerra um ciclo para começar um ciclo completamente novo, ou você encerra esse período com essas atitudes que você estava tendo para continuar dentro da mesma situação, mas com atitudes completamente diferentes, que também é um recomeço, tá? Então, por isso que eu acho que a palavra recomeço cabe bem aí como palavra-chave. Gente, as palavras-chave que eu tô sugerindo aqui para vocês, é isso, elas são sugestões. Mas de repente, Tita, eu acho que essa palavra ela combina mais com ciclo, né? Tipo, eu acho que ciclo me faz remeter mais a essa questão do número 10. Eu acho que pra mim fica mais simples. Ok, é só uma palavra-chave, volto a dizer, é só pra ser um gatilho mental rápido pra você se conectar com a energia da carta, pra você se conectar com o número da carta. É só um gatilho rápido, tá? Então, você pode utilizar outras palavras se você quiser, não tem problema nenhum. Mas essas são as palavras que normalmente eu uso, que eu falo nos cursos e tudo mais, ok? Mas não o recomeço do as. Eu falando aqui, né? Vou ler de novo, porque senão ficou meio sem sentido. O número 10 indica o fim e o recomeço. Ou seja, essa experiência agora acabou acabou. E se for para continuar nessa realidade, precisa ser um recomeço. Mas não o recomeço do as.
pois você não está mais partindo do zero. Você já tem uma bagagem, já tem uma experiência e vai recomeçar a situação, mas agora com muito mais conhecimento do que quando você iniciou. Do que quando você iniciou no aço pela primeira vez. Então lembra que eu falei que essa lâmina ela tem a ver também com o número 7, né? O número 10 ele tem a ver com o número 7. O número 7, ele vai falar desse recomeço, mas principalmente na questão do movimento interno. Não é tanto uma atitude externa. Por quê? Porque ele vai falar de você evoluir enquanto pessoa, você evoluir enquanto indivíduo. Então ainda é uma coisa muito interna, não é uma atitude propriamente dito. É mais uma coisa de sensação, de percepção, porque o 7 ele também está conectado com esse divino, ele está conectado com essa espiritualidade. Então ele vai falar da evolução interna, de você começar a perceber algumas coisas, até de você pedir de repente um direcionamento para a espiritualidade, para que você entenda algumas coisas e para que você consiga transcender aquela situação que você está vivendo. Já o número 10, ele vai falar de uma atitude concreta, né? Um movimento no sentido de uma atitude concreta. E que nem eu coloquei aqui, não é aquela atitude do zero, que nem da lâmina número 1, porque a lâmina número 1 vale o mesmo exemplo aqui, tá? Se você começa no emprego novo, que é completamente novo, você tá na energia do número 1. Se você vai pra energia do 10 e de repente, eu subi de cargo. Pô, beleza, se você subir de cargo, você vai continuar na mesma empresa, conhecendo as mesmas pessoas, às vezes tendo rotinas muito parecidas, mas tem coisas que vão mudar. Você não tá começando do zero, você já tem uma bagagem, você já tem um conhecimento, você já tem uma experiência, né? E aí você só vai recomeçar. Você vai recomeçar um ciclo. E não precisa ser só no sentido de subir de cargo. Às vezes você vai recomeçar no sentido assim, pô, eu não suporto o meu chefe. Só que eu cheguei à conclusão que ele não vai ser mandado embora, eu também não vou ser mandada embora, eu não posso pedir demissão porque eu tenho responsabilidades financeiras, então o negócio é o seguinte, aceita que dói menos, eu vou aprender a lidar com a situação porque eu preciso continuar nessa empresa. E a partir daí você muda a sua atitude. Mas você entende que antes de você mudar essa atitude, você teve que ter todo um raciocínio lá atrás? Esse raciocínio, ele começa justamente no número 7. Quando você entende que, ok, não vou conseguir mudar, e aí você se conecta com essa espiritualidade, começa a fazer a transformação interna, né? Porque isso começa aí com o número 7, no 8 você faz a transformação, no 9 você aceita, tipo, é isso, aceita e toma a decisão, e no 10 você recomeça. Deu pra entender? Então vamos lá. Vou dar uma recapitulada aqui em relação a todos os números, olha só. O número 1, você vai começar uma situação do zero. Eu vou começar um movimento, eu vou começar a caminhada. O número 2, eu vejo quem é que tá comigo. Quem é parceiro, quem não é eu já descarto. O número 3, eu tenho uma visão geral de tudo que tá acontecendo. Eu tenho uma visão geral de onde eu quero chegar, qual é a estratégia que eu criei, quais são as pessoas que estão comigo. O número 4, eu estabilizo a situação, ou seja, eu ainda arranco aí uns matinhos que estão querendo brotar aí onde não é para brotar, tá? Então eu me equilibro. O número 5, eu vejo quais são os problemas dessa situação, quais são as coisas que podem dar ruim dentro da situação. O número 6, eu vejo o que tá bacana também dentro da situação, aonde eu vou continuar insistindo, aonde eu vou continuar fazendo. O número 7, eu começo a perceber quais são as coisas que de repente eu preciso mudar, né? Eu começo a perceber aonde eu preciso melhorar para conseguir subir de nível. O número 8, eu começo a fazer as transformações necessárias. O número 9, eu decido de uma vez por todas se eu vou continuar nesse caminho ou não, né? Ou seja, percebe que eu já fiz toda uma caminhada. Sabe por quê, meus amores? Existem situações que assim, pense em você com 15 anos e pense em você com 30. Quer dizer, né? Às vezes pode ter gente de 15 anos me assistindo aqui, pode ter gente que tá nos 30 agora. Mas enfim, o que eu quero dizer é,
você não é a mesma pessoa ao longo da sua vida. De repente, no começo da sua caminhada, você queria subir de cargo nessa empresa. Agora, o teu objetivo já é para passar para a empresa concorrente, porque lá você acha que você vai ter um desempenho melhor, ou tem mais possibilidade de crescimento, entende? Às vezes a gente começa na jornada com um sonho, com um objetivo, e ao longo do caminho a gente muda. E tá tudo bem. Né? Eu acho que essa é a beleza, essa é a maravilha de sermos humanos e estarmos nessa experiência temporariamente humana, que é justamente pra gente experimentar. E tudo bem você mudar de ideia. Então, assim, aqui no número 9, você decide se é mesmo esse caminho que você quer continuar trilhando. É esse caminho que eu quero continuar trilhando. Ok, então agora é hora de você recomeçar, mas aí você não tá recomeçando do zero. Ou seja, você já fez uma análise do que você precisa mudar, do que você precisa transformar, quais são os pontos positivos da situação, quais são os pontos negativos da situação, o que você estabilizou, o que não estabilizou, quem é seu parceiro, quem não é seu parceiro, entende? Que é tudo uma construção. E aí no 10, você vê se você vai continuar nesse caminho, de repente com atitudes diferentes, ou seja, você vai moldar as suas atitudes para ainda chegar no objetivo que você quer, ou se você vai falar assim, cansei de brincar disso, não quero mais brincar disso, vou brincar de outra coisa. E tá tudo bem se você quiser ir brincar de outra coisa, entendeu? Então é isso. É isso, meus amores. Isso é da lâmina 1 à lâmina 10, do As ao 10. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meus amores, acho que é só. Acho que por hoje é só. Na próxima aula, então, nós vamos falar separadamente, né? De lâmina a lâmina. Então, o As dos 4 naipes. A lâmina 1 dos 4 naipes, a lâmina 2 dos 4 naipes. E aí a gente vai ver individualmente qual é a energia de cada um deles, tá? Eu, pelo menos, nunca vi nenhum vídeo assim aqui no YouTube. Quando eu dou o curso de tarô, inclusive isso daqui, gente, isso é aula de curso mesmo, tá? Quando eu dou o curso do tarô, eu faço assim com os meus alunos. Eu vou indo de lâmina a lâmina. Aqui na internet, até não sei, né, se de repente tem algum conteúdo assim, mas aqui no YouTube, eu só achei, até o momento, o pessoal falando, tipo, dos naipes de uma maneira geral. Eu nunca achei nenhum criador de conteúdo, né, nenhuma pessoa que fosse realmente falando de lâmina a lâmina dos arcanos menores. Eu sempre achei assim, e agora vamos falar do naipe de ouros. E aí a pessoa dá uma pincelada a respeito do naipe de ouros, mas de um modo geral, não vai indo assim, tipo, de lâmina a lâmina. Agora vamos falar do naipe de espadas, e aí dá uma pincelada do naipe de espadas, e não necessariamente falando de lâmina a lâmina. E quando eu comecei a estudar, há anos atrás, eu sentia falta disso. Porque tinham algumas lâminas que eu ficava confusa, que eu falava, principalmente o naipe de espadas com o naipe de paus. Gente, pra mim, olha, por isso que eu fiz muita questão de explicar e especificar pra vocês a diferença do naipe de espadas e do naipe de paus. Porque assim, os dois são ação. E os dois falam, de certa forma, de conquista, de uma vitória e tal. Mas assim, que nem eu falei, né? O naipe de espadas, ele vai falar de você ir pra luta, de você ir conquistar. O naipe de paus é depois que você já conquistou, mas você ainda precisa ter a ação pra fazer acontecer. Entende? Só que você não tá mais guerreando com ninguém, é mais a sua força de vontade. E cara, eu não achei, de verdade, eu pelo menos não achei nenhum conteúdo que fosse relevante, que realmente me explicasse essa diferença dos dois, né? Pra mim, no começo, isso foi muito diferente. Foi muito difícil. E pra mim era muito difícil também quando eu ia estudar sobre lâmina a lâmina dos arcanos menores, que eu falava, meu Deus do céu, eu não vou entender isso nunca. Então, assim, eu, Tita, pelo menos nunca encontrei um conteúdo na internet que estivesse falando sobre isso. Se tiver, eu desconheço. Mas é por isso que eu quero fazer dessa forma aqui no canal, tá? Então, a gente vai indo de lâmina a lâmina. E o material vai estar liberado lá no canal do Telegram, ok? Então, deixem aqui, aliás, eu vou deixar aqui
o link do canal do Telegram. É só vocês entrarem e baixarem a apostila. Eu acho que eu vou dividir a apostila em 2. Não sei. É porque eu ainda não escrevi o restante da apostila, tá, gente? Até hoje, até o momento, tipo, todos esses vídeos que nós tivemos até agora foram até onde eu escrevi a apostila. Agora eu vou continuar escrevendo. Só que o que eu acho, o que eu imagino? Os vídeos vão acabar indo pro ar antes de eu terminar de escrever a apostila inteira. Então, por isso que eu tô pensando em, de repente, separar... Gente, só um minuto. Tem alguém tocando a campainha. Por isso que eu tô pensando em separar os 2 vídeos. Separar as 2 apostilas. Porque aí, enquanto eu vou escrevendo, aí depois eu libero tudo de uma vez. Tá bom? Mas eu vou ver isso ainda. E aí eu falo pra vocês como que vai ser nos próximos vídeos. E depois a gente se fala. Tá bom? Amores da minha vida, então é isso. De novo, mais uma vez, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like, escreve aqui pra mim na descrição, por favor, escreve assim, eu sou um encantado do BCM. Eu sou um encantado do BCM, tá? Pra poder gerar engajamento aqui pra mim. Meus amores, um super beijo, um dia abençoado, uma semana abençoada e até semana que vem. Tchau! Fui!